Ao mesmo tempo que a tecnologia ela é boa, ela também é perigosa. Porque em Apocalipse, nós vamos fazer a leitura, já vem falando da ciência dos últimos dias. Quantos anos a palavra do Senhor? Então ela é sempre atualizada. E essa palavra do Senhor vai falando do quê? Dos novos tempos. Quantos anos se passou, ela está falando de novos tempos? Ela está falando do tempo, ela está falando do futuro. Ela está falando da mudança, da tecnologia, do avanço. Ela fala de uma só moeda. Há quantos anos? Isso já passou geração. E ela vai falando que vai haver uma só moeda. O que está acontecendo já? Bitcoins é uma moeda digital. Que estava todo mundo assim, puxa, né? Aquela coisa toda. Só que agora todos os países, através da agenda globalista da ONU 2030, já estão todos se globalizando para uma moeda só, uma moeda digital. Você não vai ter papel, dinheiro de papel no bolso. Mas e o Brasil, que é um país de terceiro mundo, um país pobre, um país atrasado? O Brasil é assim, pastor? É, país pobre. Não é um país rico, um país da Europa, não. O Brasil é um país pobre. E esse país pobre, o Brasil, já começou agora o Banco Central está trabalhando para implantar já a moeda, o real digital. Então o Brasil logo logo vai estar lançando o real digital. Isso num país de terceiro mundo. Mas por que isso já está acontecendo? Eu quero te dizer que tudo isso está acontecendo porque Jesus está vindo e vai haver o arrebatamento da igreja. Não está longe. Então, é muito importante falar sobre isso. Tudo é bonito, é maravilhosa a tecnologia, mas também ela é perigosa. Com a implantação da moeda do real digital, está vindo já aí, que já está implantada. Eu já estou, inclusive, fazendo alguns trabalhos, né, no sistema de tecnologia bem avançada. E é tão avançado que você fica assustado. Inteligência artificial. É algo assim surreal. Você pode mandar uma mensagem para você mesmo no WhatsApp e depois escrever assim na sua mensagem, mandando para você mesmo. Você escreve assim: luz ir. Vai aparecer uma moça digitalmente conversando com você, que é uma nuvem já pelo WhatsApp, que conversa com você e você conversa com ela. Tudo que você fazer pergunta, ela te responde. Tudo que você fazer pergunta mais difícil que você imagina, ela te dá a resposta. Por quê? Porque nós estamos em um mundo digitalizado, globalizado. Tudo está na palma das nossas. O que é isso? A volta de Jesus. Tudo isso está apontando para a volta de Jesus. E muita gente não está percebendo isso. Isso vai ficar para outro dia, mas eu vou falar de Apocalipse aqui. Hoje eu estou dando uma pincelada para que logo logo a gente vai estar falando sobre isso. A volta de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Diz assim, vamos ficar de pé para essa leitura? Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Pois
em um só Espírito fomos todos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Podeis sentar. Nós estamos nesse ensinamento falando sobre os dons. Falamos de dons. Logo que a revista chegar, vai ser bom porque você vai ter a sua revista na sua mão. Estamos falando de dons. Esse versículo diz que todos nós bebemos de um só Espírito. Ele está dizendo que nós bebemos de uma só água, de uma só fonte. O que ele quis dizer que nós estamos em um propósito. Não é dois, é um só. A fonte que jorra em nossas vidas não vem de duas, vem de uma fonte, chamada Espírito Santo. Então, a palavra dada ao Espírito Santo é paracto. O que significa paracto ou paractologia? Para dar ensinamento sobre o Espírito Santo, precisa ter experiência profunda sobre o Espírito Santo. Eu já vi pessoas dando ensinamento de paractologia ou o ensinamento do Espírito Santo sem ter experiência com o Espírito Santo. Deus não é um método. Deus é multiforma. Por isso que a Bíblia depois vai dizer de variedades de dons. As variedades de dons são uma multiplicidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. A fonte é uma só. É isso que a gente precisa aprender. Agora, existem dons que já está definido. Por exemplo, apóstolo, profeta, doutor. A Bíblia diz que para um, Deus deu um dom para pastores, outros para profetas. Isso é dom. E ele foi distribuindo para cada um. Na leitura que a gente está fazendo aqui, no final vai falar o que? A unidade de tudo isso. Mas depois, quando a gente sai dos dons imposto pelo Senhor para chamar você para algo em que você recebe o título. A lei e os profetas duraram até quem? Até João. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pegaram já aí, gente, para você estar firme na Bíblia aí, tá? Quero ver gente lendo a Bíblia hoje. Glória a Deus. Então, amados, é importante quando João, nesse mesmo capítulo de 16, você vai encontrar uma profundidade, justamente Deus, o Pai, trazendo para a humanidade algo de bênção e usando justamente por meio dos dons. Tudo está ligado aos dons. Você pode abrir em João, ainda em João, capítulo 15, do versículo 1. Já está aberto aí, né, gente?
Eu sou a videira, meu pai é. Você percebe que a palavra está sempre falando de 2 ou 3 pessoas, mas ao mesmo tempo, uma só pessoa. Sempre está em 2 ou 3 pessoas. Jesus muitas das vezes disse: olha, o que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Isso mostra também que nós devemos estar unidos. Foca para a gente voltar na leitura. Foca aí que a gente vai voltar na leitura. A gente tem que estar o quê? Unidos. Assim como acontece também entre o casal. Vive unidos para dar certo. E há diferença. Há diferença. Seria realmente esquisito se não houvesse diferença. Mas o mais gostoso é você saber conviver com as diferenças. Tem gente que não consegue conviver com as diferenças. Ele quer que a outra seja igual a ele. Não vai ser nunca. Mas a fonte que vocês bebem é uma só. Vocês podem até ser diferentes, mas a fonte é uma só. Por isso, na leitura que a gente leu, e vamos voltar para a leitura mais uma vez. Oh, aleluia. Vamos voltar para a leitura mais uma vez. O que diz na leitura? Coríntios 12, o versículo 13 diz: pois é um só Espírito, e fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um só. Só que aqui a palavra está dizendo aos judeus, aos gregos, aos escravos, e ao mesmo tempo ele diz assim: é dado a beber de uma só fonte para grupos diferentes. E aí você vai ver que a língua estranha, o batismo com o Espírito Santo que eu recebo aqui no Brasil, o japonês recebe lá no Japão. E eu estou falando do paracto, do batismo, não da língua de cada país. Não, porque a língua de cada país são diferentes uma da outra. Enquanto a gente está falando aqui em português, o japonês falando perto da gente, a gente pensa que eles estão até brigando. Só que quando é batizado com o Espírito Santo, eu conheço, deu um violão para ele, missionário africano, falava uma língua totalmente diferente da nossa, não entendia nada, pensava que estava xingando a gente. Mas quando era na hora do culto, que esse pessoal falava em línguas estranhas, era a mesma que eu falava. Oh, aleluia! Por quê? Porque todos estão bebendo de uma fonte só. E a fonte aqui é o quê? O Espírito Santo. Quem bebe do Espírito Santo, dessa água, ah, Jesus, oh glória, não existe diferença. Existem alguns que até têm o dom de língua, que é a variedade de língua. Existe aquele que é batizado com o Espírito Santo, e aquele que é batizado com o Espírito Santo e com fogo. E ele recebe alguns dons a mais, que é a variedade de línguas. E se olha assim, meu Deus, parece que aquele já tem é que ele tem variedades.
fala algo mais, mas a fonte é a mesma. Oh, aleluia! Isso é dons. Por isso que ele diz a diversidade. Diversidade quer dizer multiplicidade, muitos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho bastante para vocês. Ele está dizendo a fonte é inesgotável. Ele está dizendo que a fonte é profunda. Ele tem muita coisa para a gente. Vamos voltar na multiplicidade dos dons, que eu vou empolgando. E o bom do ensinamento, do culto do ensinamento é isso. É o culto de ensinamento, ao mesmo tempo ele tem que ter a fonte de espiritualidade. Não aquela coisa assim mastigada, lendo só o que o autor está falando, porque senão não é fonte. A gente só estuda, mas passa algo a mais. Ele diz assim, que está lá em Coríntios 12, 11. Veja o que ele diz: mas um só Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aqui está falando justamente que ele reparte pelo fato dele ser a graça de Deus, como quer. Isso é do jeito dele, da vontade dele, e não pela nossa vontade. Se a gente deixar a nossa vontade, a gente vai receber tudo ruim. Mas se deixar a vontade de Deus, vai vir a vontade de Deus seja feita. Por isso que Jesus lê, melhor dizendo, ele faz a oração do Pai Nosso. Como é que ele começa? Pai Nosso que está no céu. Qual é a palavra de Jesus? Santificado seja. O que ele vai falar depois? Seja feita a tua vontade. Ele está dizendo, não é a minha, é a tua vontade. Quando a vontade de Deus é feita, assim na terra como no... Então, se eu faço a vontade de Deus aqui na terra, no céu também está ligado. Se eu estiver desligado aqui na terra, eu estou desligado no... Escute, sabe aquela pessoa que diz assim, bobagem igreja. Não tem? Você já viu gente assim? Já viu crente assim? Bobagem, eu sirvo a Deus em casa, não é assim? Tem muita gente que fala, serve a Deus em casa. Depois dessa pandemia ficou pior ainda. Os crentes dessa geração, os crentes muito ruins. Os crentes dessa geração, crente ruim. Precisa mudar. Não, servir a Deus em casa, na rua, na fábrica, eu também sirvo a Deus assim. Mas assim também eu sirvo. Só que eu sirvo a Deus em todo momento. Mas eu venho no culto para quê? O que a Bíblia está falando? Estarmos todos unidos, juntos, vendo um ao outro. Porque é fácil. Esse particular meu com Deus, isso também não é muito difícil, é fácil. Eu não tenho ninguém para me atrapalhar. Eu quero ver você servir a Deus tendo as pessoas pegando no seu pé, as pessoas te criticando, as pessoas falando mal de você e você abraçando. Você está entendendo, gente? Não tem isso? Você vem na igreja para ser feliz, para receber a bênção, aí você aparece um crente te dando uma alfinetada, não aparece? Aí você aguenta tudo aquilo. Você está mostrando que você é crente de verdade. Você está aguentando tudo isso, é porque você é crente de verdade. Se você não aguentar, é porque você ainda precisa ser forjado. Oh, aleluia. Então, queridos, ele distribui como quer, como lhe apraz. A palavra que o autor diz aqui é assim, como lhe apraz, que significa como quer.
Oh, glória, aleluia. Uma pessoa pode receber vários dons? Sim ou não? Esse é o título desse próximo ensinamento agora. Uma pessoa pode receber vários dons? Sim. A palavra correta é sim. Então uma pessoa pode receber vários. Paulo, ele traz essa explicação. E nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 7:7. 1 Coríntios 7:7. Vamos ver quem vai encontrar aí rapidinho os Bíblia agora. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. O que diz aí? Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Paulo está dizendo: eu gostaria que vocês fossem igual a mim. Seria todos igual. Não tinha. Querido, imagina, é igual robô, não é? Todo mundo igualzinho, não é igual robô? Tinha sentido nisso? Imagina, vários Michel, por exemplo. Como é que a igreja aqui lotada só de Michel, gente? Aí eu olhasse assim, só via Michel para todo lado. É um exemplo para vocês entenderem. Aí ele diz aqui, na palavra logo ele diz seguinte. O que é que ele diz aí, gente? Veja o que ele diz. Vocês estão na Bíblia ou não estão, gente? Oh, aleluia. Contudo, queria que todo homem fosse como eu mesmo, mas cada um tem de Deus um dom próprio, ou o próprio dom. Cada um é diferente, recebe diferente. Cada um recebe diferente. Você quer ver uma coisa? Tem mulher que vai para a cozinha e faz uma coisa tão... Selvestinho, puxa, essa mulher faz umas coisas que eu não consigo fazer. Mas o dom que ela tem, e de repente tem uma mulher e a comida de uma mulher não é igual à da outra. É tudo diferente. É diferente. Você quer ver, mano? A esposa do Michel está fazendo uma comida. Mas tem dia que ela vai chegar: ô Michel, faz comida para mim, porque eu estou enjoada da minha. Não é assim que acontece lá na sua casa também? É, lá em casa também acontece a mesma coisa. A gente que faz a comida não gosta muito da comida da gente, mas o outro gosta. O outro gosta, mas não, sua comida é tão boa. Temperos diferentes. Cada pessoa tem dons diferentes um do outro. Por isso que eu digo, são multos. É uma multiplicidade. É profundo tudo isso. Aí ele diz assim: mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um deste modo e o outro daquele. Um deste modo e o outro daquele outro modo. Cada um com o seu diferente. Porém ele está dizendo, mas ele vai dizer logo depois que o mais importante é que todo mundo está servindo um só Senhor, um só Deus Todo-Poderoso, um só corpo. Veja o que ele diz aqui, que o autor da revista fala da multiplicidade de dons, e Paulo traz a explicação. E para essa explicação de Paulo, nós vamos ler mais 2 Timóteo. Vamos lá para a Bíblia. 2 Timóteo. 2 Timóteo, do capítulo 1, do versículo 11. Diz assim:
no qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Então o que ele está dizendo? Eu fui separado ou constituído, eu recebi, é isso que ele está dizendo, eu recebi todos esses dons: pregador, apóstolo e mestre. Então ele tinha dons de pregação, pregar a palavra. Ao mesmo tempo, ele tinha o de apóstolo e de mestre. Então, a pergunta que eu fiz: você pode ter uma multiplicidade de dons? Sim, correto. Paulo tinha não só a qualificação de Paulo, é muito mais do que isso, vai mais além. Ele chega a dizer: eu sou apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para ser apóstolo? Hein, gente? Não. Ele não foi chamado para ser apóstolo. Foram 12 que foram chamados por Jesus. Um se precipitou e se enforcou. Sim ou não? E depois que se matou, ficou quantos? 11. Foi lançado sorte sobre 2. Como é o nome deles? Matias. Sorte caiu sobre Matias. Alguém ouviu falar de Matias como apóstolo? Nunca ninguém ouviu falar de Matias. Lançaram sob sorte sobre ele, mas ele não prosperou. Quem que vai ser o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo? Saulo. Saulo se torna o apóstolo de Jesus. Que significa Saulo? Saulo em hebraico. E ele diz, ele mesmo diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu me considero apóstolo, porque ele fazia tudo como um apóstolo, enquanto Matias não prosperou como apóstolo de Jesus. Queridos, é preciso que cada um de nós se entregue ao Senhor, para que os dons possam fluir em nós. Por que os dons fluíram tão profundamente em Paulo? Porque ele se entregou. Por que não fluiu em Matias? Porque ele não se entregou. É simples assim. Pastor, eu quero ter dons, bastante dons. É só você se entregar. O segredo é esse. Se entrega. Daqui um pouco ele está te batizando com o Espírito Santo. Daqui um pouco ele está te dando interpretação das línguas. Um pouco ele está te dando discernimento de espírito. É um dom. Você discerne todo mundo, ninguém consegue discernir você. Você sabe até quando uma pessoa está do lado de você falando mal de você, sem você ver ela. E você sabe que ela está falando mal de você. Porque você é um dom de discernir. Discernimento. Dom, visão. Tem gente que tem dom de visão. Ele vê. Você tem isso, né? Glória a Deus. Ele vê. Ele vê as coisas. Você vê o que aconteceu? O que é dom? Eu estava orando na madrugada. Dom é isso. E dom é para resolver as coisas. Deus te dá os dons para você resolver as coisas. Comecei a orar e me incomodando a me orar pela irmã da Chayenne. E eu fiquei incomodado. Acordei de madrugada e fui orar por ela. Tô orando. E orando por ela com vontade de vomitar.
Quando ela veio no culto agora, no finalzinho, foi conversar com ela. A Chayane tá aí, ela... Eu falei, bicho, ó, e fui contar pra ela, antes dela falar alguma coisa. Não foi isso, Chayane? Bicho, ó, tá acontecendo isso, isso e isso com você. E eu fui orar e me deu uma ânsia de vômito. Aquela vontade de vomitar. Tá acontecendo isso com você, né? E ela tá. Aí ela desabou a chorar, porque tava acontecendo isso com ela. Ela tava sentindo ânsia de vômito. É a hora de quê? De ajudar. Deus mostra isso pra quê? Pra ajudar. Isso é o quê? Dons espirituais. Você pode buscar. Deus te dá. Não é só para meia dúzia de pessoas. É para você. Ele quer te dar isso. O que a palavra do Senhor diz? Que Ele distribuiu para todos, como Ele quis. Por isso que a leitura foi justamente: mas há um só Deus, muitos membros e um só corpo. Recebe toda essa bênção de uma só fonte, o Espírito Santo. Estamos faltando 8 minutos. Queridos, 2 Timóteo, vamos ler mais uma vez. O capítulo é o capítulo 1. Veja do versículo 11. Do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ele está dizendo: olha, eu tenho para vocês vários dons. Assim como Paulo recebeu, qualquer um pode receber. É só mergulhar. Vamos para 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios. Vamos ver quem é rápido aí agora na Bíblia. Capítulo 14, versículo 18. Oh, aleluia. De 1 Coríntios. Quem encontrou? Diz amém. Quem vai ler? Dá uma glória a Deus. Ele diz assim, ó: dou graças a Deus que falo em língua, mais do que todos. Dou graças a Deus que falo em línguas, mais do que vós todos. Ele está agradecendo a Deus, porque ele recebeu um dom de língua mais do que muitos. Ele está falando de que aqui? Variedade de línguas. Variedade de línguas. Eu recebi. Nós estamos chegando no final e você vai abrir Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O que diz em Atos capítulo 2? Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente desceu do céu um ruído, como que se um vento impetuoso encheu toda a casa que estava assentados. Lhe apareceram uma língua como que se fosse de fogo, que distribuía. Na outra tradução diz que pousavam sobre eles, e cada um deles foram cheios do Espírito Santo. Versículo 4. Todos ficaram cheios do conforme falava noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Quer dizer, ele foi distribuindo. A casa estava como? Cheia. Tinha muita gente. Todos receberam.
Você pode receber. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode receber. Posso ouvir um glória a Deus? Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força ativa. É uma pessoa. 1 Coríntios 13, para a gente terminar e ir embora. 1 Coríntios, capítulo 13. Abriu aí, gente? Versículo 1 ao 3, diz o quê? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, não seria como um metal que soa, ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O amor aqui não é um dom espiritual. O amor não é um dom. Porque amar é uma condição. Você imagina que fosse um dom? Você imaginou se fosse um dom? Ah, não, eu não amo fulano porque eu não tenho o dom de amar. Não. Aí o pessoal, isso, sem a guitarra agora. Aí as pessoas iam ficar, né, querendo se justificar porque ele briga com o ciclano. Eu não tenho o dom de amor, Deus não me deu, então eu vou sentar o sarrafo. É uma condição. Cada um de nós tem que amar. Então, segundo a palavra de Deus, viu que eu posso ter vários dons, a multiplicidade de dons, mas se eu não tiver o amor de Deus, não adianta nada. Não vai adiantar nada disso se não tiver o amor. Então, eu tenho que amar a irmã Maria, tenho que amar o Gabriel, tenho que amar o Ismael, tenho que amar a Conceição, tenho que amar a Rosângela, tenho que amar o irmão Zé, eu tenho que amar. Está entendendo, gente? O amor também está no tripé. O céu é triuno. Nós vamos terminar já. O céu é triuno. A terra também é triuna. O céu é Pai, Filho e Espírito Santo. Na terra é corpo, alma e espírito. Então você olha para você é três, mas é um tripé. Está entendendo? Então, queridos, o amor também ele é no tripé. Ele é amor, filos, amor eros e amor ágape. O amor eros, o amor de marido e mulher, que se ama, que se gosta, né? Amor, eu te amo tanto. eu te amo tanto, amor. Aí o outro olha assim, fica até arrepiadinho quando ele fala: oi, amor. Chega da fábrica, chega em casa, beijinho, beijinho. Oi, amor, tudo bem? Amor, amor. Hoje eu não estou para amar, estou virado. Tem gente que fala assim também, tem. Mas esse é o amor eros. Ele é assim mesmo. O amor eros, ele é desse jeito. Ele não é perfeito. O amor eros não é perfeito, gente. Ele tem essas conotações, ele. Mas tem o amor filos, que é o amor de pai e filho.
É um amor muito forte, não é? É forte ou não é o amor de pai e filho? Mas deixa o filho ficar brigando com a mãe para ver se o amor eros não aparece. Parece. É brigar com a sua mãe, meu filho. E outra coisa, quando o menino começa a crescer, diz assim, ó, se brigar com a mãe, vou colocar você de casa para fora. Arrumo uma casa para você. Porque com a minha mulher você não vai fazer isso. O amor eros brigando com o amor filos. Ah, mas quando aparece o amor ágape é diferente. O amor ágape é o amor espiritual. É o amor entre você e Deus, Deus e você. A mulher chega e diz assim, olha, você não vai para a igreja hoje, eu vou te dar uma condição para você. Qual é a mulher? A partir de hoje você vai escolher entre eu e a igreja. Aí sabe o que o marido vai dizer? Ele é apaixonado pelo Senhor. Como é que é? Você pediu para escolher. Você não coloca Deus no meio disso. Porque eu vou dar um chute na sua bunda agora. Você vai sair aqui de casa para fora agora. Porque de Deus eu não deixo. Olha, a pessoa não larga Deus nem pelos filhos e nem pelo cônjuge. Não larga. Ele prefere largar o cônjuge, largar os filhos, mas Deus ele não larga. Por quê? Esse é o amor que faz sentido à vida, que dá sentido, que dá cor à vida do ser humano. Quando a pessoa deixa Deus pelas coisas, ele é um pobre miserável. Vamos ficar de pé, vamos para casa. Deixar a Deus pelas coisas é um pobre miserável. Você que vai ofertar e dizimar, Pai querido, Pai amado, eu oro neste momento pelo ofertante e pelo dizimista da tua casa, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pai querido, leva-nos em paz debaixo da potente mão do Senhor. Livra-nos do perigo, livra-nos do mal. Nos dá um dia de amanhã melhor do que o dia de hoje, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.